é uma ferramenta extremamente importante, principalmente para a tomada de decisões dos gestores. Quanto melhor for feito esse trabalho, quanto melhor for o uso dessa ferramenta, tende que as decisões dos executivos sejam de mais qualidade também. Não adianta um executivo brilhante se ele não tiver as informações adequadas, se ele não tiver a informação de forma tempestiva, uma informação com clareza, com objetividade. Se ele tiver as informações não no tempo correto, no tempo necessário, ou informações que ele vai ter que trabalhar ainda alguma coisa, alguma situação, ele tende a ter decisões equivocadas, né? Então, no processo decisório e no processo de controle também, o plano de contas e a classificação correta dessas contas, a uniformidade dessas informações, são extremamente claras, extremamente importante nesse processo. E para que a gente possa dar continuidade, vamos ver a parte contextualizada do que é o plano de contas. E aí, para que a gente entenda melhor, nós vamos começar a nos falar sobre as contas do ativo, né? E as contas do ativo, elas envolvem os bens e os direitos dessa entidade ou dessa administração. Importante nós entendermos isso daqui. O que são as contas do ativo, né? Então, são as contas que envolvem os bens e os direitos de uma determinada entidade. Então, primeiro a gente entender o que são bens e direito. Bens e direito, bens são todas as coisas que têm valor econômico, né? Que satisfaz, todas as coisas que satisfazem a necessidade do homem, necessidade do ser humano e que tem valor econômico. Direito é aquilo que eu tenho direito a receber. Num determinado momento, esse direito ele pode ser a curto prazo ou a longo prazo, ok? Então, o que representa o ativo? Representa bens, direito, demonstrando as aplicações dos recursos. As contas do ativo são dispostas no plano de contas de ordem crescente, grau de liquidez, e compreendem os seguintes subgrupos. Falarmos aqui, ressaltar grau de liquidez, tá? Duas características importantes das contas do ativo, tá? Então, quais são os componentes componentes patrimoniais que fazem parte do ativo? Bens e direito, tá? Então, bens são todas as coisas suscetíveis de valor econômico e que satisfazem a natureza humana. Direito são todas aquelas coisas que nós temos o direito de um determinado de receber. Normalmente os direitos, eles são provenientes também de vendas a prazos, né? Então, eu vendi um bem que eu tenho no meu patrimônio e vou receber ou a curto prazo ou a longo prazo, aí vai depender de uma negociação, tá? Aí como que eu organizo dentro de um relatório esses meus bens de direito? Através do grau de liquidez. E o que é esse grau de liquidez, tá? Eu tenho bens que ele está mais distante de virar dinheiro, de ser líquido, e tenho bens que estão mais próximos de virar dinheiro ou de ser dinheiro, tá? Então eu tenho bens lá no meu ativo circulante disponível. Quem são? Caixa, bancos, que são bens que já são dinheiro, eles já são líquidos. Então vocês observem que em todos os balanços, as contas que começam lá na parte superior, o que é? Caixa, é o bem que está mais próximo de mim, dinheiro, já é líquido, totalmente líquido. E segundo, bancos. Ele é líquido, mas eu tenho que ir no banco para pegar esse dinheiro e colocar no meu bolso. Lá embaixo, na parte inferior, o que nós temos? Outros tipos de bens. Normalmente são bens permanentes, bens imobilizados. E o que são esses bens? Eles não têm nem a intenção de ser transformado em dinheiro. Então eu tenho lá um prédio
que eu comprei, que eu vou utilizá-lo, que eu vou usá-lo na operação do meu negócio. Mas eu não tenho a intenção de transformar isso em dinheiro, de liquidar esse meu bem, tá? Então, os bens no meu ativo imobilizado, eles são alocados no meu balanço, ou nos meus relatórios, pelo grau de liquidez, perfeito? Então, lá a gente começa a descrever agora o nosso ativo bens do ativo. Então, eu tenho lá no meu ativo circulante, compreende disponibilidade de numerário, né? Disponibilidade de numerário. O que é essa disponibilidade de numerário? Recursos a receber em antecipação de despesa, bem como outros bens de direito pendente ou em circularização, realizáveis até o término do exercício seguinte, né? Então, aqui no meu ativo circulante, eu tenho bens que já são líquidos ou totalmente líquidos, né? Ou próximo de serem líquidos. Aí, de se tornarem líquidos. Então, são os meus direitos que eu tenho a receber de curto prazo. Normalmente duplicatas, clientes e etc. Tá? E tenho também o meu ativo realizável a longo prazo. O que são os realizáveis a longo prazo? São os bens e os direitos realizáveis normalmente após o término do exercício seguinte. Então, são bens e são direitos que eu vou realizar após o exercício seguinte, ok? Então, ativo disponível, bens que eu vou realizar no exercício. Ativo realizável a longo prazo. São bens que eu vou realizar após o exercício seguinte. Eles vão ser realizados após o exercício seguinte, tá? Ativo permanente representa investimentos de caráter permanente. As imobilizações, bem como despesas diferidas, que contribuição para a formação do resultado de mais de um exercício. Então, o que eu tenho aqui? Investimentos de caráter permanente, né? O que significa investimento de caráter permanente? Eu nem tenho a intenção de vender. Posso, eventualmente, até vender, ok? Então, eu comprei um prédio, adquiri um prédio para usá-lo, para fazer a operação do meu negócio. Tenho a intenção de vender? Não. Mas se alguém, de repente, me fazer uma boa proposta, eu posso vender. Então, apesar de eu não ter a intenção de vender, por isso que ele está lá no meu permanente, ele não está no meu disponível, porque ele não está disponível a realização, ok? Mas se eventualmente aparecer alguma situação, eu posso disponibilizar, eu posso vendê-lo, ok? Ativos compensado. Compreende contas com função precípua de controle, relacionado aos bens, direitos e obrigações e situações não compreendidas no patrimônio, mas que direta ou indiretamente possam vir a afetá-lo, inclusive relativa a atos e fatos relacionados à execução orçamentária e financeira da entidade. Então, o que são esses ativos compensados? Então, nós vimos lá. Normalmente, eles são formados por atos e não por fatos, tá? Porque os atos, eles não interferem na quantificação do patrimônio, ok? O patrimônio, esses ativos compensados, eles têm mais a função de controle, tá? Então, avais, fianças, etc., que são atos que são feitos pela entidade, não afetando o patrimônio, mas que, eventualmente, não cumprindo dentro da legislação aqueles atos, eles podem afetar o patrimônio. Nós vimos o passivo, agora nós vamos falar sobre o critério da classificação do passivo. Passivo representa as obrigações, demonstrando a obrigação dos recursos. As contas do passivo estão dispostas no plano de contas em ordem decrescente ao grau de exigibilidade e compreende os seguintes grupos, né? Então, o que nós temos que perceber aqui? Exigibilidade. O que significa isso? Tá? Grau de exigibilidade. E aqui também, passivo representa as obrigações. Então, dois detalhes importantes, né? O que nós temos?
Lá no ativo, nós temos bens e direito. São aqueles elementos positivos do nosso patrimônio. No passivo, nós temos as obrigações, que são os elementos negativos do meu patrimônio, né? Então, olha, fazendo uma analogia com a nossa vida particular, com a nossa vida privada, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, e tenho um dinheiro, tenho um investimento, ok? A soma desses dois são o quê? São elementos positivos, eles somam, ele agrega valores ao meu patrimônio. As minhas dívidas, as minhas obrigações, ela diminui o meu patrimônio. Então, se eu for falar, olha, eu tenho um carro que vale 10 e eu tenho 8 de dívida, na verdade o meu patrimônio são 2. Por quê? Eu tenho um patrimônio que vale 10, um bem que vale 10 e tenho uma obrigação que vale 8. Então, qual que é o patrimônio que eu tenho de verdade? 2.000. Ok? Então, patrimônio, bens e direito, ativo, né? Passivo, obrigações, as minhas dívidas, as minhas obrigações. Ah, como que eu ordeno isso dentro dos meus relatórios, dentro das minhas demonstrações contábeis, dentro do meu balanço? Através do critério de exigibilidade. E o que é exigibilidade? As que são exigidas primeiros. O que vai ser exigido primeiro, vem demonstrado primeiro. O que vai ser exigido depois, vai ser demonstrado depois. Então, primeiro, na parte superior, o que vai vencer primeiro. Parte inferior, conforme ordem decrescente, tá? de exigibilidade, eu vou alocando essas minhas obrigações, ok? E aí, exigibilidade. Passivo circulante compreende os depósitos, restos a pagar, antecipações de receita, bem como outras obrigações pendentes ou em circulação exigível até o término do exercício seguinte, né? Então, o mesmo critério que nós temos lá no ativo circulante, são aqueles ativos que eles se realizam dentro do exercício, tá? E temos o ativo não circulante, que são aqueles bens que vão se realizar além do exercício seguinte. No passivo, o critério também é o mesmo, tá? Aquelas obrigações que elas vão ser exigidas, vão ser cobradas dentro do exercício circulante. As que vão ser exigidas após o exercício seguinte, passivo a longo prazo, tá? E aí tem vários tipos de obrigações, antecipação de receitas, obrigações pendentes e etc, né? O exigível a longo prazo são as obrigações exigíveis, normalmente após o término do exercício seguinte, né? E tem um outro grupo, né, que aí não é uma obrigação, mas ela tem no patrimônio um efeito de um compromisso. E o que é? Resultado de exercícios futuros. Na contabilidade, nós temos dois critérios que alicerçam muitos da classificação e da interpretação dos nossos fatos. Critério de competência e critério de caixa, né? A nossa escrituração toda ela é feita pelo critério de competência. E o que é o critério de competência? Eu registro a ocorrência dos fatos, independente do recebimento ou do pagamento. Então, teve uma receita, eu recebi hoje um aluguel antecipado, vamos usar esse exemplo. Eu recebi hoje um aluguel que ia vencer, hoje nós estamos falando de 2019, eu recebi um aluguel de 2021. A pessoa que tem lá o meu locatário, né, ele recebeu lá o aluguel e vai receber um valor lá do negócio que ele fez e ele vai me pagar antecipado. Isso, na minha contabilidade, é um resultado de 2020. Eu não posso reconhecer essa receita neste exercício, mas eu tenho que reconhecer o fato, ok? Então, eu vou registrar a entrada do recurso lá no meu disponível, tá? E vou lançar
no meu passivo como um resultado do exercício futuro. Esse resultado, no momento que ocorrer esta receita, que vai ser em 2020, eu vou reconhecer essa receita no meu resultado e vou baixar a minha obrigação. Ok? Então, esse é o resultado do exercício futuro. É a característica dos bens, dos exigíveis do exercício futuro. Patrimônio líquido representa o capital autorizado, as reservas de capital e outras que forem definidas, bem como o resultado acumulado e não destinado. Tá? Aqui devemos entender o capital que é utilizado pela entidade, os resultados dessa movimentação, dessas operações. Tá? Desse resultado, ele pode ter uma parte distribuída e uma parte não distribuída. Tá? E aí, a parte distribuída, ela vai para os destinos alocados, né, destinado, previsto no estatuto, e a não distribuída fica lá como uma reserva, mas que é mensurada, quantificada, qualificada para as possíveis tomadas de decisões. Passivo compensado compreende contas com funções precíquas de controle. Importante, como nós tínhamos visto lá no ativo. Tem mais uma função de controle do que de alguma outra coisa. Então, essas contas, essas movimentações, esses registros do passivo compensado e do ativo compensado, ela tem função muito mais de controle e elas não afetam o patrimônio. Tá? Então, precíquo é relacionado ao bens, direitos e obrigações e situações não compreendidas no patrimônio, mas que direta ou indiretamente possa vir afetá-lo, inclusive as relativas aos atos e fatos relacionados com execução orçamentária e financeira. Então, nota-se aqui, possam vir a afetá-lo. No momento ela não está afetando. Tá? Informações importantes e que nós temos que tomar como chamar atenção nas nossas decisões. Nós temos agora aqui falarmos dos critérios de despesa, que nós estamos falando das contas patrimoniais, que são as contas do ativo e do passivo, e agora nós vamos falar das contas de resultado, receita e despesa, ok? Começando falando das despesas, despesa compreende os recursos despendidos na gestão a serem computados na apuração do resultado do exercício, desdobrado da seguinte das seguintes categorias econômicas. Então, dentro do contexto público, nós temos dois tipos de despesa: despesa corrente e despesas de capitais. E cada uma tem o seu objetivo, tem o seu destino. E precisa fazer isso porque a relação com o orçamento, o vínculo que tem da contabilidade com o orçamento. Então, primeiro nós vamos falar o que é despesa corrente. Despesa corrente compreende as de pessoal, encargos sociais, juros, encargos da dívida interna e externa e outras despesas correntes, observadas a conceituações existentes nos dispositivos legais e de normas pertinentes em vigor. Aqui é importante. O que está escrito lá? Dispositivos legais, tá? Então, a interpretação e a classificação, o que é despesa corrente, está previsto em lei. Não é que o contador, que o executivo vai falar, essa aqui é uma despesa corrente, essa é uma despesa legal. Não. Cada tipo de despesa para que a gente possa ter aquele senso de comparabilidade entre as entidades e isso no caso de infringir norma, infringir alguma legislação, as pessoas terem as devidas punições. Então, tomou uma atitude que não está prevista em lei, vai ter a decisão, vai ter a punidade que tiver, que tiver de acordo com a legislação. Então, e as normas pertinentes. Despesa de capitais. Também, o que é isso? São as despesas referente a investimento, inversões de finanças, amortização da dívida interna, amortização da dívida externa, e outras despesas de capitais, observada a conceituação legal pertinente em vigor. As despesas ainda mais detalhadas objetivam oferecer informações mais específicas sobre gastos do setor público, né?
É importante nós sabermos e saber definir bem o que é despesa de capital e despesas correntes. Despesas correntes são aquelas do nosso dia a dia, são aquelas que fazem parte da operação da entidade. Despesas de capitais, conceitualmente, são aquelas despesas que envolvem o quê? Investimento. Né? Então, uma está relacionada à operação e a outra vai estar relacionada ao investimento. Né? E aí, óbvio, fica mais fácil a gente tomar alguma decisão a nível, olha, eu vou ter decisões de investimento e decisões de operações. Quanto que eu preciso para tocar o meu negócio? Despesas correntes. Tá? Dessas despesas correntes vai me sobrar X reais, tá? Para que eu possa estar tomando decisões de investimento, as decisões de capital. Tá? Receitas. Compreende os recursos auferidos na gestão a serem computados na apuração do resultado do exercício desdobrado da seguinte categoria econômica. Então, aqui nós temos a mesma situação. Nós temos receitas correntes e receitas de capitais. Receita corrente compreende os aspectos tributários, são as receitas tributárias que nós temos, né, do nosso dia a dia, as receitas oriundas de impostos, de contribuições, de taxas. Então, essas são receitas que fazem parte da operação da entidade, operação do negócio. Então, contribuições patrimoniais, agropecuária, serviços, outras despesas semelhantes, bem as provenientes de transferências correntes, observadas nas conceituações legais pertinente em vigor. Transferências correntes também. Importante aqui a gente salientar o que são essas despesas, essas transferências correntes, observadas nas conceituações legais pertinentes em vigor. Que são essas transferências correntes, tá? Transferências, vamos supor, está ligada à parte tributária também, tá? Os impostos federais, o IPI, o PIS, o COFINS, eles não são absorvidos totalmente pela federação, tá? Parte dela vai para o estado, outra parte vai para o município. Como o ICMS, ele não é, que é um imposto estadual, ele não é absorvido totalmente pelo estado, uma parte vai para o município. Então, essas transferências também fazem parte de transferências de receitas correntes, que fazem parte da operação do dia a dia, né? E as receitas de capital, tá? Corresponde à constituição de dívidas, conversão de espécie de bens e direito, amortizações, utilizações de saldo de exercícios anteriores ou de reserva e outras de natureza semelhante, bem como as proveniências de transferência de capital observada nas normas legais pertinente em vigor. Então, percebemos que todas, mesmo quando eu vou fazer algum investimento de capital, essas decisões, ela tem que estar prevista na legislação. Se eu não tiver previsão na legislação, posso estar incorrendo em alguma infração, em alguma penalidade, em alguma eventual penalidade. Ok? Critério de classificação dos resultados do exercício. Eu tive as minhas receitas menos as minhas despesas e eu tenho lá um resultado. Esse resultado pode ser positivo ou ele pode ser negativo. E eu posso tomar decisões diminutivas ou decisões aumentativas. Então, resultado diminutivo do exercício contém os seguintes grupos: resultado orçamentário e resultado extra-orçamentário. Corresponde a orçamentário, corresponde a despesas e interferências passivas financeiras e as mutações patrimoniais passivas, resultante de execuções orçamentárias, fatos permutativo, né? Então, o que significa isso? Eu posso tomar decisões, interferências passivas financeiras. Eu posso antecipar o pagamento de uma dívida. Estou tomando uma decisão, estou diminuindo lá o meu passivo, a minha obrigação. Lógico, se eu tiver um resultado, tá?
Resultado extra-orçamentário abrange despesas extra-orçamentário, a interferência passiva financeira, patrimoniais, ou decréscimo patrimonial de bens, direitos e obrigações, independente da execução orçamentárias. E aí agora o aumentativo, né? Partindo do resultado, compreende também nos duas situações, orçamentário e extra-orçamentário, e um resultado apurado. Orçamentário representa receitas e interferências ativas financeiras e as mutações patrimoniais ativas resultantes de execução orçamentária permutativa, tá? Resultado extra-orçamentário abrange receita extra-orçamentária de interferências ativa financeira patrimoniais e os acréscimos patrimoniais de bens, direitos e obrigações, independente da execução orçamentária ou não, né? Quando nós falamos aqui de aspecto permutativo e aspecto modificativos, permutativos são aqueles que têm alterações entre o ativo ou entre o passivo, ou entre ativo e passivo. Então, eles alteram, eles se movimentam de uma forma qualitativa sem afetar o patrimônio líquido das entidades. Quando eu falo modificativo, ele afeta o patrimônio líquido da entidade, ok? Então, essa decisão diminutiva ou aumentativa, ela tem a característica de alterar ou não o patrimônio da entidade. Como ela tem também a permutativa, ela só altera de forma qualitativa ou o ativo, ou o passivo, ou o ativo e o passivo. E a apurada é uma conta transitória utilizada no encerramento do exercício para demonstrar a apuração do resultado patrimonial do exercício, que poderá resultar no superávit quando as variações ativas forem maior que as variações passivas, ou num déficit quando as variações ativas forem menor que as variações passivas, né? Ficou claro isso, né? Mecanismo de débito e de crédito. As contas do ativo, elas têm uma característica de débito. E na contabilidade, o que é um pouco diferente da parte orçamentária, da parte tradicional que nós conhecemos, quando você aumenta o ativo, você debita. Quando você diminui o ativo, você credita. O inverso é no passivo. Quando você aumenta o passivo, você credita o passivo. Quando você diminui o passivo, né, você debita o passivo, ok? Então, falando aqui das contas ativas, as contas do ativo são debitadas pelo aumento e creditadas pelas diminuições de seus componentes. As contas do ativo são debitadas pelo aumento dos seus componentes patrimoniais, decorrente de incorporações de bens e direito, e tem como contrapartida dos débitos uma variação ativa representada pela classe, né? Então, todas as vezes que eu tiver incorporações, quando nós falamos aqui de incorporações, nós estamos falando de aquisições, né? Eu estou incorporando um bem ao meu patrimônio. Essa incorporação de bem ao meu patrimônio, eu estou adquirindo algum bem. Então, estou incorporando o bem ao meu patrimônio, tá? Resultado do exercício. Quando se tratar de incorporações de ativo, como exemplo, podemos citar a arrecadação de receita tributária, que vai aumentar os componentes patrimoniais pelo ingresso de recursos no banco, que em termos de registro pode ser demonstrado. Então, eu tive o quê? Uma entrada, um ativo que entrou no meu banco. Então, o que eu tive aqui? Um débito, um aumento do meu ativo, tá? Então, aqui eu tive um débito e um crédito na minha receita, né? Então, um lançamento. Então, contabilização de o outro agora. A contabilização da doação recebida de um veículo que recebe o seguinte tratamento contábil.
O veículo incorporado ao meu patrimônio é um fator, uma conta devedora. Variações ativa é uma conta credora. E assim sucessivamente, né? As diminuições. As contas de diminuições serão creditadas pela sua diminuição e tem como contrapartida dos créditos uma variação passiva representada. Então, despesa orçamentária, a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui uma conta devedora, né? E tratar como pagamento de despesa. E o resultado do exercício, tá? Seria a contrapartida. Resultado do exercício quando se tratar de desincorporações de ativo. A única exceção a essa regra é o pagamento de obrigações financeiras, em que a diminuição dos ativos, saída de recursos do banco, terá como contrapartida do crédito uma conta bancos, tá? O débito de uma conta de obrigações do passivo. Podemos citar como exemplo o pagamento de despesa orçamentária, que pode ser resumida em termos lançamento como segue. Então, nós temos lá a despesa orçamentária, o pagamento, saiu do meu banco, saiu do meu recurso, lá do meu disponível, então, diminuiu o meu ativo, eu estou creditando, né? Por quê? Eu fui pagar uma despesa, tirou recursos do meu banco, do meu ativo e paguei a despesa, diminuiu. Então, creditei, tá? Crédito aqui, ó, crédito e débito. Um outro exemplo seria a doação concedida de um veículo, representado em termos. O que aconteceu? Desincorporei um bem do meu ativo. Eu tirei do meu ativo um veículo, né? Então, diminuiu o meu ativo, eu creditei, né? Então, variações passiva, débito, saiu crédito. Perfeito? E no passivo? Nós já falamos aqui do passivo, né? Mecanismo de débito e crédito do passivo. As contas do passivo, elas são creditadas pelo aumento e debitadas pela diminuição, né? O aumento do passivo serão creditados pelos aumentos dos seus componentes, que terão contrapartida os seus créditos como uma variação passiva, tá? O que nós falamos sobre aumento de seus componentes? Quando aumenta as suas obrigações. Está aumentando a minha dívida, está aumentando o meu endividamento, né? Então, aumenta as minhas obrigações. Despesa orçamentária, quando se trata da liquidação de despesa e resultado dos exercícios, quando se tratar de incorporações de passivo, obrigações. Um exemplo típico de aumentos do passivo é a liquidação da despesa, que deverá ter a seguinte contabilização, né? Débito da despesa orçamentária e crédito da obrigação, aumento do passivo. O que aconteceu aqui? Foi constituída uma despesa, tá? Então, despesa, só que essa despesa eu vou pagá-la, eu vou liquidá-la daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui, sei lá, algum tempo. O que vai acontecer? Eu criei uma obrigação. Débito de despesa e crédito da minha obrigação. Aumentou o meu passivo, a minha obrigação. A obrigação decorrente de operações de crédito emitida devem ser contabilizadas da seguinte forma: variações passivas, operações de crédito, aumento do passivo, né? Acho que está claro aqui também, né? As diminuições. As contas do passivo serão debitadas pelas diminuições e terão como contrapartida de seus débitos a conta banco, quando se tratar de pagamento de obrigações financeiras e variações ativas. Quando se tratar de diminuições do passivo, baixa de obrigações por pagamento do passivo não financeiro, perdão de dívida, registro indevido, o terceiro estágio da despesa, o pagamento pode ser assim resumido em termos de lançamento. Obrigações financeiras diminuindo, bancos. Estou pagando aqui, ó, crédito, está saindo dinheiro do meu banco e obrigações financeiras que eu estou constituindo, tá? O cancelamento de restos a pagar é um exemplo típico de baixa de obrigações, onde o pagamento ocorre, visto que foi cancelado o contrato com o fornecedor. Esse fato pode ser assim resumido: resto a pagar, diminuição do passivo e variações ativa,
né? E aqui os sistemas de contas que temos na administração pública, né? Os sistemas de contas públicas, as contas do plano de contas são separadas em sistemas de contas independentes para facilitar a elaboração do balanço e demonstrativos. Em sistemas, são classificados em sistema financeiro, sistema patrimonial, sistema orçamentário de compensação. E aqui temos uma observação. Esses sistemas, eles são integrados. Apesar de serem independentes, eles funcionam de forma integrada, né? Então, as contas que são utilizadas, é uma conta que elas são utilizadas nos diversos sistemas, né? Que apesar de serem elaborados e trabalhados de forma independente, eles são integrados, eles funcionam de forma integrada. Elaborados independentes, articulados integralmente, tá? De forma integrada. E aqui nós falamos do sistema financeiro. O sistema financeiro está relacionado aos ingressos e entradas de expendio de caixa, ou seja, de recursos com registro de recebimento e pagamento de natureza orçamentária e extra-orçamentária. Aqui é mais ou menos claro da gente entender. Nós estamos falando de sistema financeiro, recursos financeiros. Então, nós estamos falando basicamente do fluxo de caixa, entrada e saída de recursos, dentro de cada conta, dentro da classificação de cada conta e de cada momento, ok? É importante esclarecer que os lançamentos contábeis são feitos fechados em cada sistema, olha, de forma independente, em cada sistema. Quando se debita uma conta no determinado sistema, a conta acreditada também tem que pertencer ao mesmo sistema. As principais contas do sistema financeiro estão relacionadas com as contrapartidas do grupo disponível. Isto é, este grupo representa dentro de qualquer órgão, entidades, entrada e saída de recursos. Também aqui é uma situação que a gente precisa observar, né? Grupo disponível. Por quê? Toda movimentação que nós fizermos envolve o quê? Caixa e bancos. Se eu comprei, se eu paguei, se eu recebi, o que vai acontecer? Vai entrar recursos ou vai sair recursos? Então, ela tem uma relação direta com o grupo disponível, né? Podemos concluir que todas as contas do grupo disponível pertencem ao sistema financeiro, ou seja, caixa, bancos, conta movimento, aplicações financeiras e todas as outras contas que se relacionam com o disponível. Também pertence ao sistema financeiro tais como receita, despesa, fornecedores, resto a pagar, pessoal a pagar, encargos sociais, recolher, consignações, depósitos e terceiros. Sistema patrimonial. Esse é um pouco mais fácil da gente entender, pessoal, porque ele registra os bens móveis, imóveis, estoques, crédito, obrigações, valores e inscrições de baixas, de dívida ativa, operações de crédito, superveniências e insubsistências ativas e passivas, né? Então, o sistema patrimonial, ele controla todos os bens das entidades, da administração pública, né? E esse controle, dependendo da movimentação de entrada e de saída, gera os respectivos lançamentos, né? De acordo com as respectivas contas também. O sistema patrimonial, os lançamentos de incorporação ou desincorporação de ativo e passivo são feitos fechados dentro desse sistema, mesmo que o fato venha acarretar uma entrada ou saída de recursos financeiros. Podemos citar como exemplo uma compra de um veículo feita com o pagamento no ato da aquisição, cujos os lançamentos poderiam ser resumidos a seguir. Sistema financeiro, isso no sistema patrimonial. Eu tenho que fazer dois lançamentos. Um único fato me gera dois lançamentos. Então, eu tenho aqui despesa de capital e banco. O que aconteceu? O que é o meu exemplo? Eu comprei um veículo, uma despesa, um investimento que eu fiz. Então, eu tive lá uma despesa de capital. A despesa de capital, o recurso saiu do
banco, do meu disponível. Agora eu vou fazer um lançamento dentro do meu sistema do meu sistema patrimonial. Entrada de veículos e variações ativas. O orçamentário é representado pelos atos de natureza orçamentária, tais como previsão de receita, fixação de despesa, descentralizações de crédito, empenho de despesas. Coisas que ainda não viraram fatos, né? Que podem virar mais tarde, que vão virar mais tarde. Sistema orçamentário é feita a comparação da receita prevista com a sua realização e da despesa fixada com a sua realização. Para isso, é necessário que os fatos de arrecadação da receita e da liquidação da despesa passem por esse sistema. As contas pertencentes ao sistema orçamentário estão alocadas dentro do ativo e do passivo compensado. O sistema de compensação é representado pelos atos praticados pelo administrador que não afetam o patrimônio de imediato, mas que poderão afetá-los. Importante aqui fazer essa observação. O sistema de compensação, ele é de extrema importância. Alguém pode até pensar, falar, poxa, mas se ele não afeta o patrimônio, por que ele tem essa importância? Por quê? No sistema de compensação, ele tem uma relação direta com o sistema orçamentário, que é de extrema importância na administração pública, ok? Então, o que nós temos que ver aqui, ó? Pelos atos, percebam que aqui nós não temos fatos, tá? Nós só temos atos, não temos fatos, né? Representado pelos atos praticados pelo administrador. Nesse caso aqui, podemos subentender, né? Pelos atos praticados pelo executivo, pelo poder executivo. Outra coisa, que não afetam, olha pessoal, extrema importância, que não afetam ao patrimônio de imediato, mas que poderão afetá-lo. O que poderão afetá-lo? Olha, o executivo foi aval, nós tivemos um fato recente, o poder executivo, o presidente do PT, na época do presidente do PT, eles foram avais de um empréstimo do BNDES da Venezuela, de umas empresas do norte da África. Essas empresas do norte da África, naquele momento que eles foram avais, o que aconteceu? Não aconteceu nada no patrimônio. Eu fui aval, não aconteceu absolutamente, não entrou dinheiro, não saiu dinheiro, não teve movimentação qualitativa, quantitativa, tudo igual. Quando que aconteceu? A hora que o pessoal lá do norte da África não conseguiu pagar, aí teve que sair recursos do orçamento público da União, ok? Então, o que acontece aqui? Afetá-lo, patrimônio de imediato, mas que poderão vir a afetá-los. Esses são avais, acordo, ajuste, calções, fianças, garantia, contratos de comodatos, de bens, valores sob responsabilidade de convênios, contratos e etc. Então nós temos várias situações aqui que pode afetar a situação em si. Não afeta em nada o patrimônio das entidades, mas o não cumprimento desses eventos podem, de uma certa forma, afetar o patrimônio das entidades. Importante nós termos essa visão, essa situação. O não cumprimento do acordado, tá? E esse não cumprimento deve-se a vários fatores. O que eu citei foi inadimplência, mas às vezes um problema legal, descobriu que tal situação não é legal, aí vai gerar uma multa, vai gerar uma infração, tá? Isso não está previsto na legislação, e aí tem várias outras situações que a gente pode estar recorrendo aqui, tá? Como se pode observar, o sistema de compensação compreende apenas as contas com função específica de controle, tá? Funções específicas de controle. Aqui, tá? Relacionada com situações não compreendidas no patrimônio, mas que possam vir a afetá-los. Pessoal, possam vir. No momento da ação, não afeta.
Contas pertencentes ao sistema de compensação são alocadas dentro do grupo ativo compensado e passivo compensado. Nós vimos que todos os lançamentos, todos os registros, eles utilizam duas contas, uma conta devedora e uma conta credora, né? Vimos que os fatos permutativos, as contas devedoras e credoras estão dentro do ativo, ou dentro do passivo, ou dentro do ativo e do passivo. Os fatos modificativos, eles têm normalmente uma conta do ativo, que é um disponível, tá? Normalmente é isso, e afeta o patrimônio líquido da entidade. No nosso caso aqui, quando nós estamos falando de contas de compensação, o que acontece? A contrapartida, se é uma superveniência ativa, a contrapartida é passiva. Se é uma superveniência passiva, a contrapartida é ativa. Então, se eu tenho um controle de característica ativa, a contrapartida é passiva. Se eu tenho um controle de característica passiva, a contrapartida é ativa. E agora vamos ver os exercícios aqui para ver se a gente entendeu direitinho o que aconteceu. A ciência contábil tem como finalidade geral o fornecimento de informações aos diversos usuários das informações contábeis. O plano de contas aplicado ao setor público alinha-se a esta finalidade, por meio de padronização de formas de registro contábil, para a extração de informação para estes usuários, viabilizando a elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Com relação ao plano de contas, é correto afirmar, cabe à Secretaria do Tesouro Nacional criar, alterar, desdobrar e detalhar as contas contábeis? É correto afirmar isso. O plano de contas é dividido em 3 sistemas, sendo contas contábeis ordenados segundo a sua exigibilidade? Não. As únicas que são ordenadas de acordo com a sua exigibilidade são as contas passivas. O plano de contas, a natureza de informação de controle, registra, processa e evidencia fatos financeiros e não financeiros, relacionado com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio líquido. Errado também, né? Que ele fala os fatos financeiros e não financeiros, tá? E os atos também, que eles vão relacionar lá no sistema de compensação. O plano de contas permite a integração regional das contas públicas? Não, nós vimos isso também, né? O plano de contas atende apenas à administração direta, à administração indireta do governo federal? Não. Utiliza a administração direta, a organização indireta e todas as empresas que fazem parte da administração pública também. Ok? Não é uma diretriz o plano de contas aplicado ao setor público, tá? Primeiro, padronização dos registros contábeis das entidades do setor público e de todas as esferas do governo, envolvendo a administração direta e indireta. É diretriz, sim, do plano de contas, né? Ele atende toda a administração pública. Existência de necessária vinculação entre classificações orçamentária e patrimonial. Não necessariamente, né? Não existe essa vinculação. Então, a resposta aí ela já é uma delas. Harmonização dos procedimentos contábeis com os princípios e normas de contabilidade, sempre observando a legislação vigente. Correto, né? Controle do patrimônio e dos atos de gestão que possam afetá-lo, assim como o orçamento público, demonstrando a situação econômica e financeira da entidade. Correto. Preservação dos aspectos orçamentários em seus conceitos, regime de escrituração e demonstrativo, com destaque em classes ou grupos, de modo a possibilitar visões sobre os enfoques patrimonial e orçamento fiscal. Corretíssimo, né? 3. O que se refere aos aspectos gerais e à estrutura do plano de contas aplicado ao setor público, com metodologia que reestruturou o plano de contas. O lançamento não estão mais fechado, débito e crédito, e uma estrutura de natureza de informação. Não está errado, né, pessoal? Não está nem logicamente formulada a questão. Totalmente errada, né? 4. O plano de contas aplicado ao setor público é estruturado de acordo com a natureza das informações. Essas informações são classificadas como orçamentária, financeira e patrimonial.
Errada, está faltando controle. Orçamentária, patrimonial e controle? Aí sim. Orçamentária, patrimonial e de custo? Não, a não ser que você possa entender que custo pode ser controle, mas não é muito correto. Orçamentária de controle de custo, está faltando a patrimonial. O plano de contas possui estrutura básica em nível de classe de grupo, exemplos de classe que representam naturezas de informações patrimoniais e orçamentárias. São, respectivamente, né? A 1 e 2, 5 e 6, correto. 5 e 6, correto. 7 e 8, não existe nem a classificação 8, então, errado. 3 e 4, pode ser. Não, 7 e 8, não existe a classificação 8. 1 e 2 pode ser, 3 e 4 é totalmente errado também, ok? Meus amigos, bons estudos e que vocês aproveitem o máximo destas informações, ok? O plano de contas aplicado, as classificações das contas dentro do plano de contas são extremamente necessários. Espero que vocês tenham entendido bem esses conceitos e a importância deles na tomada de decisões. Quanto melhor for a classificação, quanto melhor for a qualidade das informações, melhor são as decisões. Quanto menos qualidade tiver nas informações, quanto menos tempestividade tiverem nas informações, mais comprometida podem estar as decisões. Então, sejam felizes.